diretoria do Flamengo está conduzindo essa situação agora com cautela, ok. A forma como a diretoria do Flamengo está conduzindo desde o momento que acertou verbalmente a renovação com ele, para mim não. E é por isso que a torcida do Flamengo está xingando o presidente. Porque antes de presidente, quem entra em campo, quem deu título para o Flamengo, por mais que o Rodolfo Landim tenha uma importância espetacular, é o Gabigol. Quem faz 2 gols no River Plate é o Gabigol. Quem faz gol no Palmeiras na final é o Gabigol. Muito bem, o Flamengo venceu o Nova Iguaçu com um golaço, um gol bonito do Bruno Henrique e conquistou o Campeonato Carioca pela 38ª vez. A reportagem é do Flávio Vinick. Fala, Flavinho. Quem disse que comprar faixa de campeão antes do jogo dá azar. Nessa final, nenhuma superstição era capaz de preocupar os rubro-negros. Isso aí só acontece com o Botafogo, agora de virada, Vasco, Fluminense. Isso aqui é Flamengo, é outro patamar, isso é outro patamar. Já vem comemorando, pô. Só levantar o caneco, só felicidade. Jogo praticamente com torcida única. Título encaminhado, era a tarde perfeita para levar as crianças ao Maracanã. Amanhã eu faço 15 anos, meu nome é Sofia e eu quero muito que o Flamengo ganhe. É minha primeira vez no Maracanã, eu nunca assisti um jogo do Flamengo antes. É a minha primeira vez e eu tô muito ansiosa. Presente certo, vitória garantida, Mengão hoje, dá-lhe Mengão! A festa rubro-negra estava pronta no Maracanã com mais de 65 mil pessoas. Foto do time para o pôster de campeão. Mas na hora do jogo, o Nova Iguaçu não queria ser apenas coadjuvante. Rossi teve trabalho no início. Xandinho tentou encobrir o goleiro para manter o time da Baixada vivo na decisão. O Flamengo só chegou perto do gol nos acréscimos com Cebolinha acertando o travessão e depois com Arrascaeta obrigando o Fabrício a espalmar esse chute. O segundo tempo começou como acabou o primeiro, com Cebolinha chutando na trave e o Arrascaeta perdendo outra boa chance para marcar. O Nova Iguaçu cansou. Essa jogada do Xandinho foi praticamente o único bom momento do time na etapa final. Cebolinha voltou a ficar de frente para o Fabrício, mas a bola não entrava. Nesse lance, o atacante ficou com a sobra e achou De La Cruz. O uruguaio chutou fraco e viu a zaga salvar quase em cima da linha. Faltava o gol para a festa ser completa. A torcida pediu Bruno Henrique e foi atendida. No primeiro toque dele, o camisa 27 pegou bem na bola e fez um golaço. Quando ouvi meu nome sendo gritado, mais de 65 mil pessoas, e eu só estava esperando pela oportunidade mesmo de poder entrar no jogo e fazer um grande jogo. E graças a Deus, quando eu saí de casa, meus filhos, minha esposa, falou, vai com fé que hoje você vai fazer um gol. Quem me colocou aqui foi Deus, né? Todo mundo sabe, comecei no futebol tarde e sou um cara que sempre trabalhou para poder chegar onde eu cheguei, mesmo com a idade já avançada, e graças a Deus, Deus me colocou no lugar onde eu mereci. Não teve surpresa, não teve suspense. O Flamengo conquista o Carioca pela 38ª vez. A campanha vai ficar marcada pelo ótimo desempenho do sistema defensivo. O time não perdeu e sofreu apenas um gol em todo o campeonato. Eu sei o quanto é importante, o quanto é difícil. Nós passamos por 5 clássicos importantes. E tu fazer uma construção com o melhor ataque, com o goleador, o melhor saldo, melhor defesa, equipe mais disciplinada, ela passa alguma coisa boa. É muito importante manter o gol fechado, a gente não sofrer gol, porque isso fortalece o time tudo, então a gente tem que seguir por esse caminho. Em meio à euforia, a torcida vaiou o presidente do clube por causa do impasse com a renovação do Gabigol. O Flamengo levanta um troféu depois de um ano sem títulos e muita pressão por isso. Foi difícil, cara, no passado, porque a gente passou em branco em todas as competições. Uma equipe como o Flamengo, com o elenco que o Flamengo tem, isso jamais pode acontecer. Obviamente que a gente se cobrava muito e ficamos muito frustrados. Foi um ano realmente muito difícil para todos nós, para a torcida, para nós jogadores, para o clube em si, por tudo que aconteceu. Mas está comemorando esse título no início de ano.
é muito importante porque tenho certeza que esse ano vai ser uma temporada muito vitoriosa para nós. Os rubro-negros esperam que essa cena se repita mais algumas vezes em 2024. Um jogo morno, né, Vene Casagrande? Mas era uma final já que muita gente já sabia qual seria o desfecho. Poderia dizer todo mundo, né? Vene Casagrande, destaques para você desse jogo? Tem como destacar alguém? Boa tarde, Fernandinha Maia. Vene. Boa tarde, Lucas Pedrosa. Boa tarde a todos que estão nos assistindo aí. Pois é, um jogo morno, um jogo em clima de amistoso. A gente já vinha falando aqui que seria, sim, muito mais para cumprir tabela. Mas foi um jogo para carimbar o título do Flamengo, algo que não acontecia há cerca de 500 dias. O Flamengo ficou muito tempo sem comemorar o título. Então, acho que da maneira que foi, o Flamengo merece comemorar, gritar bastante é campeão. A hegemonia no futebol carioca continua, o Flamengo chegando a 38 títulos no Campeonato Estadual. O Flamengo, inclusive, é o time que mais conquistou essa competição de maneira invicta, como foi essa temporada. São 7 vezes, algo que nenhum outro clube fez aqui no estadual. Então, pela forma que foi apenas um gol sofrido, muitos gols marcados, o Tite ajustando o setor defensivo, ajustando o meio de campo, ajustando o ataque. Eu vejo o Flamengo pronto para o decorrer da temporada. A gente fala que o campeonato estadual não serve de nada até a página 2. Porque se o Flamengo tivesse perdido esse título, a pressão em cima do Tite estaria enorme. Inclusive, por falar em Tite, a gente vê algo raro. O Flamengo chegando no mês de abril, mês de maio, sem pressão em cima do treinador ou até mesmo mudando a comissão técnica. O Tite, muito pelo contrário, ele confirma o bom trabalho que ele vem fazendo e vai continuar nessa temporada aí. E arrisco a dizer, Fernandinha Maia, com o Tite no comando, difícil o Flamengo perder 10 jogos nesse ano. Pode não fazer espetáculo, pode não dar show. O ano inteiro. É muito difícil você vencer o time do Flamengo. O Flamengo mostrou isso. Tudo bem, é campeonato carioca, beleza. Só que o setor defensivo do Flamengo é o forte do técnico Tite, assim como é o forte dele ao longo toda a temporada dele como treinador. Então eu vejo o Flamengo extremamente pronto, preparado para o decorrer da temporada, para brigar por títulos importantes, porque para mim o Campeonato Carioca foi apenas um aperitivo. Ô Pedrosa, a gente sabe que o Carioca foi importante para o Flamengo. Para começar o ano nesse jeito aí que o Vene trouxe, sem pressão no treinador, começar uma Libertadores mais tranquila. Porém, eu quero saber de você quem do Flamengo teve... o Carioca foi importante para esse personagem. Algum jogador que talvez não tenha começado a temporada ou fechado a temporada muito bem, ou pode ser mais de um, mas que tenha esse Carioca, essa conquista, os jogos, a oportunidade de desempenhar o futebol tenha sido importante para esse personagem. Boa tarde, Fernanda, Veni, galera de casa. Primeiramente, parabéns ao Flamengo pelo título Carioca. Eu acredito que esse grande personagem se chame Pedro. O Pedro é o cara que conseguiu recuperar sua confiança total com o Tite, um trabalho que vem acontecendo desde o ano passado, mas hoje ele é o craque do time, ele é o artilheiro, ele tá deitando e rolando, não só fazendo seus gols, mas também participando do jogo, e de forma geral, o grande destaque é o Tite junto com a sua coletividade. Quando a gente falou aqui sobre a contratação do Tite pelo Flamengo, eu falei, cara, é o óbvio que está sendo feito. O melhor treinador brasileiro vai treinar o melhor elenco do país. O que vai sair disso? A gente não sabia, mas o mais provável é que rendesse frutos a ponto, como a gente viu aí o título do Flamengo. Então o Tite te entrega equilíbrio, ele te entrega consistência, ele te entrega gestão de grupo, ele te entrega toda a bagagem que ele carrega de ter sido campeão de tudo dentro do cenário do futebol sul-americano. Então é um casamento que dificilmente não ia dar certo. Dinheiro, grandes jogadores, um grande técnico, uma grande torcida e o Flamengo confirmando o seu título aí do Campeonato Carioca. Isso também contou muito com a incompetência de Vasco, de Botafogo, do Fluminense não porque perdeu na semifinal, mas de Vasco e Botafogo para não chegar a uma final ou uma decisão e tentar dificultar a vida do Flamengo. Então, parabéns também ao Nova Iguaçu pela grande campanha que fez. E é isso, para mim o Tite é equilíbrio, não consigo cravar se vai perder 10 jogos ou não, mas sem dúvida alguma o Flamengo sai desse Campeonato Carioca muito fortalecido e pronto para todas as competições. Pedrosa escolheu o Pedro. Quero saber de você, quem é esse personagem que esse Carioca foi como um presente para esse cara? Eu acho que não vou dizer que foi um presente, eu acho que esse personagem que eu vou citar agora, ele soube tirar proveito da situação, da oportunidade que ele teve com o técnico Tite, é o Varela. Porque foi um jogador que muitos torcedores pediram a saída, que não queriam que continuasse nessa temporada no time do Flamengo. O Tite conversou com o atleta, deu um voto de confiança, ele também teve o apoio de companheiros uruguaios ao lado dele, que deram todo o apoio no dia a dia, e o Varela tirou total proveito,
agarrou a oportunidade com unhas e dentes e hoje eu vejo o Varela como titular. Cresceu de produção, acho que pode crescer mais ainda. Então, nesse campeonato, o Varela, para mim, tirou proveito das oportunidades. Mas na final, no último jogo, eu vou citar o Bruno Henrique. Porque esse gol que ele fez foi mais importante para ele, pessoalmente falando, do que para o próprio Flamengo. Porque se o Flamengo não fizesse gol e terminasse 0-0, o Flamengo seria campeão. Mas para o Bruno Henrique, eu tenho certeza que foi um alívio total. Porque é um jogador que não vem enfrentando um bom momento com a camisa do Flamengo. Hoje é considerado reserva, mas esse gol, de certa forma, vai dar um alívio para ele. Com certeza vai abastecer o nível de confiança que era o que ele estava precisando. Eu entrar nesse debate. A situação do Gabigol é a seguinte, ele tá lá com aquele negócio que a gente já trouxe aqui para vocês, essas informações até de forma de drone, de Vene Casagrande. Ele tá na questão do afastado, né? Tá suspenso. Tá suspenso até que tudo se resolva nos tribunais. E aí ontem ele não poderia estar nos vestiários e tal por uma questão jurídica. Ele não poderia comparecer ao Maracanã. Isso. Ele não, nem como torcedor? Nem como torcedor. Tanto é que ele não foi. Ah, eu achei que ele poderia como torcedor. Não, ele não foi. Na verdade, para ser sincero, eu perguntei isso a um dos advogados e como a lei não explica especificamente, ou seja, tem várias interpretações, para evitar qualquer problema futuro, é melhor não ir, entendeu? Perfeito. E aí, ontem ele teve um nome gritado e ele foi vaiado. Esse é o presidente do Flamengo, o Landim. Porque está atrasando a negociação do Gabigol, a renovação no caso. O que está acontecendo internamente? Vamos contextualizar. Chegaram na hora boa, rapaz. Olha, vocês fizeram certinho. Certinho não, erradinho. Não, na verdade o programa, a produção, entendeu? Foi de propósito. É tipo quando você chama a visita e vem para a hora do almoço, entendeu? Foi de propósito. É isso. Mas, enfim, vamos contextualizar. Em uma recente entrevista à Rádio CBN, Rodolfo Landim falou sobre a renovação de contrato e falou, olha, essa renovação vai ser tratada como qualquer outro jogador, como foi recentemente com Everton Ribeiro, Diego Ribas, Diego Alves, enfim, outros jogadores que tiveram o contrato renovado ou não. No caso do Gabigol, será a mesma coisa. A gente vai esperar até o fim da temporada para poder fazer uma proposta e aí o Gabigol ele pode aceitar ou não. Beleza, o Landim deu essa entrevista, muitos torcedores acharam que o Landim não está dando o devido valor ao Gabigol. E aí, beleza, vamos aos fatos. Ontem no Maracanã, Gabigol, uma parte da torcida gritou o nome dele, outra parte da torcida xingou o Rodolfo Landim por conta dessa situação, pela forma que ele está tratando a renovação de contrato do Gabigol. Eu vou dar minha opinião. Quem xingou Rodolfo Landim, na boa, não está torcendo para o Flamengo, está torcendo apenas para o Gabigol. Porque a gente vive falando aqui, eu faço parte desse programa há um pouco mais de 2 anos. A gente sempre pede profissionalismo em qualquer que seja a diretoria, em qualquer que seja o clube. E aí, quando o presidente do Flamengo está sendo super profissional e está tendo um cuidado absurdo com essa situação, o torcedor vai xingar o Rodolfo Landim e tá certo. O Gabigol ele tem que ser tratado como qualquer outro jogador mesmo. Não é porque ele é ídolo dessa atual geração que ele pode pedir tudo e o Flamengo aceitar tudo. Antes de mais nada, a gente não pode esquecer um fato. Hoje ele está suspenso. Então, por que o Flamengo deveria oferecer um contrato dele para ele agora, nesse momento? Sendo que o Flamengo não sabe quando ele vai poder jogar, quanto tempo vai ficar parado. O Flamengo não tem nenhuma noção do que vai acontecer com o Gabigol. O Gabigol hoje é uma incógnita. Então, eu acho que o presidente Rodolfo Landim, ele está agindo de maneira extremamente correta, certa e responsável com as finanças do Flamengo. Não é finanças do Rodolfo Landim. Ele está sendo super responsável. Então, o torcedor do Flamengo que xingou o Rodolfo Landim, com todo respeito, não torce para o Flamengo, está torcendo apenas para o Gabriel Barbosa. A gente fala muito e falou muito eu chamo de temporada, essa é a 3ª temporada que a gente vive aqui com vocês dois. E são temporadas de renovações. E o Vene sempre trouxe aqui, o Flamengo não sabe encerrar ciclo. O Flamengo não sabe dizer adeus. O Flamengo tem essa dificuldade. E, obviamente, que isso reflete nos cofres. Porque se eu tenho um jogador que já não está mais me servindo tecnicamente, mas por uma questão de gratidão, eu tenho a manutenção desse jogador, que custa, sei lá, tanto num ano 12 milhões. Se você pensar, cara, ganha 1 milhão. Não estou falando do Gabigol, estou falando de outros personagens que isso já aconteceu. O Vene sempre destacou isso. Mas será que o Gabigol não é o suprassumo do que aconteceu nos últimos 5 anos? O que você acha, Pedrosa? Você acha que pensa como a torcida, pensa como o Vene, um pouquinho de cada um? Eu não posso avaliar o Rodolfo Landim, o Gabigol e as reações da torcida pelo que aconteceu depois do doping dele. Eu tenho que avaliar antes do doping. E antes do doping, o que foi acordado? Que teria uma renovação, mesmo que verbal, com o Gabigol.
Desde então, o Gabigol se mostra um pouco chateado por essa situação não ter avançado, porque ele já tinha acertado uma renovação, se eu não me engano, 5 anos de contrato, com aumento de salário, com tudo aquilo que um ídolo do tamanho do Gabigol poderia receber. A questão é, em 2023 o Gabigol desempenhou para conseguir essa renovação de contrato? Na minha visão, não. Mas nos últimos 4 anos ele desempenhou? Sim. Inclusive mais do que qualquer outro jogador do Flamengo na história, a não ser o grande ídolo Zico. Então, eu discordo do Veneza só no seguinte: o Gabigol tem que ser tratado como qualquer jogador. Não, ele não tem que ser tratado como qualquer jogador, porque ele é o Gabigol. É a mesma coisa que você me falar que o Barcelona tem que tratar o Messi da mesma forma que ele trata qualquer outro jogador. Não deve ser assim. Mas aí você encara as declarações do Rodolfo Landim antes e depois do doping. Ele falar que ele está tendo cautela por conta da questão do doping agora, correto, justíssimo, porque você não sabe qual vai ser o futuro do Gabigol. Ele vai poder jogar no próximo ano? Como é que eu vou renovar um contrato de 5 anos com ele se no próximo ano ele não joga? Eu vou ficar pagando 2 milhões de reais ao Gabigol sem ele jogar? Isso não existe. Não tem como você ganhar sem trabalhar. Agora, antes do doping, nessa celeuma, nesse problema todo, o Landim já tratava essa situação com um pouco mais de frieza no sentido, a gente vai ver, e isso vinha irritando, inclusive, algumas pessoas ligadas ao Gabigol. E eu já falei aqui, o processo de fritura do Gabigol, nesse encerramento de ciclo, ele vem acontecendo desde o ano passado. Lembra que ele foi no podcast? Exatamente. O que aconteceu com o Gabigol nesse ano, de expor uma conversa dele com o Tite, uma conversa de vestiário, completamente natural dentro do futebol, como se ele fosse o vilão, como se o Tite estivesse dando um esporro nele, pra mim isso é processo de fritura. Então, a forma como a diretoria do Flamengo está conduzindo essa situação agora, com cautela, ok. A forma como a diretoria do Flamengo está conduzindo desde o momento que acertou verbalmente a renovação com ele, pra mim não. E é por isso que a torcida do Flamengo está xingando o presidente. Porque antes de presidente, quem entra em campo, quem deu título pro Flamengo, por mais que o Rodolfo Landim tenha uma importância espetacular, é o Gabigol. Quem faz 2 gols no River Plate é o Gabigol. Quem faz gol no Palmeiras na final é o Gabigol. Quem faz gol no Atlético Paranaense é o Gabigol. Então, a torcida vai ficar do lado de quem? Do Gabigol. Mas eu discordo de um ponto, Pedrosa. Beleza, o Gabigol ele fez isso tudo, inclusive eu considero ele um ídolo absurdo mesmo, por conta do que ele fez. Só que ele parou de fazer e ele precisa voltar a fazer para justificar a renovação de contrato. Inclusive, na ocasião, eu falei aqui, era um erro a renovação de contrato dele. Mas 5 anos de contrato, um aumento absurdo, sendo que dentro de campo ele não estava apresentando absolutamente nada, inclusive já era reserva. E aí, eu acho que o departamento de futebol errou em acertar um contrato como esse. Esse que é o ponto. O Rodolfo Landim, na minha opinião, deu ok para o departamento de futebol, porque eu duvido que Marcos Braz e Bruno Spindel iam acertar um contrato como esse, sem falar com o Rodolfo Landim. Só que aí, no fim das contas, eu acho até que o Landim acertou, quando ele recua e não assina o contrato. Isso não é informação, isso é achismo pelo cenário, pelo contexto. Sim. Eu acho que o presidente recebeu um sinal do departamento jurídico e falou, não assina essa renovação agora, porque o Gabigol ele pode ser punido. E foi o que aconteceu. E aí, agora, eu concordo com o Pedrosa. Eu acho que o Rodolfo Landim está administrando de maneira extremamente correta o assunto Gabigol. E óbvio, é ídolo, mas óbvio, não dá para você aceitar tudo que ele pede. Não tem jeito. E eu acho que o Gabigol precisa entender o seguinte, ele agora está desvalorizado no mercado. Reserva, não entrega mais o que entregava em outros momentos. Ou ele aceita o que o Flamengo vai oferecer ao término dessa temporada, ou beleza, ele vai ser feliz em outro clube e tentar ser feliz, né? Porque nada me garante que se ele sair do Flamengo e, sei lá, hipoteticamente falando, para um Palmeiras, para um Corinthians, ele vai ser feliz lá? A gente não tem essa garantia, nem ele tem essa garantia. Eu acho que ele precisa entender o seguinte, é sentar agora e entender que nesse momento ele está desvalorizado, não dá para ele pedir o que ele pediu em outro momento. Fala, Pedrosa. Só pra finalizar, eu acho que o problema maior é esse. Eu acho que o Gabigol vale 2 milhões de reais por 5 anos. Eu acho que não, tá? Agora, se acertou uma situação com ele e depois voltou-se atrás por conta de assinatura de contrato. E não é a primeira vez que a diretoria do Flamengo faz isso. E nem então, será a assim, última. exato. Então a postura é o que deixa o torcedor raivoso. Então, pra mim, a minha opinião é essa. Se acertou, não cumpriu-se, e agora, depois que ele tá com a situação do doping, é muito fácil você falar que vai agir com cautela. Mas eu entendo completamente o lado da torcida e do jogador. Boa tarde, nação. Chegamos a mais um vídeo corte falando sobre o dia a dia do Flamengo. Vou deixar o link dos canais do SBT Esporte como crédito na descrição do vídeo. Para você que é torcedor do Mengão e quer ficar sempre atualizado com notícias do Flamengo, se inscreva no canal e fortalece com um like aí. Então, nação, vimos aí o jornalista falando um pouquinho do Mengão, né? Flamengo aí que foi campeão do Campeonato Carioca. E estão todos de parabéns, né? O time todo aí, a comissão técnica.
Foi um conjunto aí muito bem distribuído e teve um planejamento certo esse ano, né? Começamos o ano bem aí. E daqui pra frente agora o time tem que ficar concentrado, né? Porque a gente vai precisar, né? Ontem o time teve uma boa exibição, mas nem tanto assim, né? Porque jogou com o regulamento embaixo do braço e acabou que o Bruno Henrique entrou e fez esse golaço aí, né? Pra estar pelo menos salvando a noite aí, porque ia ser um pouco sem graça ganhar esse campeonato aí e não fazer nenhum golzinho, né? E todos estavam querendo ver um espetáculo ali. Mas é isso. Valeu muito a pena aí. O time mostrou muita maturidade. E por mais que esteja mudando todo o time aí, é um time que está bastante unido, né? Dá pra ver aí que todos estão jogando por todos, sem o egoísmo de estar pensando só em um no time. Vimos aí também aí que o Vene Casagrande falou um pouquinho aí, ele e o Lucas Pedrosa, né? Deu a opinião deles sobre essa polêmica aí que ontem a torcida começou a vaiar o Rodolfo Landim. E ele falou um pouco, né? Porque ele acha que a torcida, o Vini falou que acha que a torcida tá errada. Porque o Rodolfo Landim tá zelando aí pelo Flamengo, né? E falou que acha que quem é flamenguista de verdade e tá vaiando o Rodolfo Landim, não tá torcendo não tá torcendo pro Flamengo, né? Tá torcendo aí só pro Gabigol. E a gente tem que ver esse lado aí, né, gente? Porque eu também acho que o pessoal que tava vaiando aí o Rodolfo Landim aí tá errado. Porque realmente o Gabigol é o nosso ídolo aí. Deu essas 2 Libertadores pra gente aí, mas ele está jogando muito abaixo, né? E a gente não pode ficar refém dele. É um cara aí que agrega muito, mas tem que ver os conceitos dele. E se realmente ele quer ficar no Mengão, ele tem que baixar essa pedida dele aí. E para vocês, nação, qual é a opinião de vocês aí sobre esse tema aí do Gabigol e do Rodolfo Landim? Para vocês, quem que tá certo aí? Escreve nos comentários aí.